É a palavra de Deus que vai me dizer que eu sou transformada por aquilo que eu contemplo. E esta é a lógica mais fácil de ser compreendida. É óbvio. O ambiente onde eu estou, as pessoas com quem eu convivo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, que eu percebo pelos meus sentidos, que são as entradas da alma, ou seja, por onde eu recebo as informações, são com elas que eu sou mudada. Se você for a um lugar onde continuamente pessoas falam palavrão, em algum momento você vai assimilar aquilo como algo natural e falará o seu primeiro palavrão sem até se dar conta. E logo você já estará pensando, não tem tanto problema assim, não é? Basta meu coração, o que eu sinto, o que eu penso, não tem a ver com isso. Isso é um costume, isso é cultural. E então nós nos escondemos em torno do que é cultural, porque nós nos acostumamos a falar palavrão, já que ali todos falam palavrão. Nós somos produtos, sim, do meio. Para que nós não sejamos simplesmente produto do meio, mas que também sejamos influência para o meio, influência transformadora, nós precisaremos ter uma natureza espiritual. Se nós somos espirituais, é a nossa natureza espiritual quem precisa ser alimentada. Mas nós fazemos algumas oraçõezinhas, alguns minutinhos de atenção ao Espírito. Nós damos uns minutinhos de atenção à palavra, nós damos uns minutinhos de atenção ao reino de Deus e o meu dia a dia, as horas do meu dia a dia são gastas de que maneira? Eu sei, nós estaremos trabalhando, nós estaremos noutras atividades, nós estaremos nos informando, nós veremos um jornal, uma notícia, nós estaremos, claro, envolvidos no mundo, como bem disse Jesus, eles estão do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre, que os proteja, que os guarde. E, obviamente, no sentido de sermos cooperadores com o Senhor, nós nos guardaremos. Nós nos protegeremos e nós ficaremos atentos e vigilantes àquilo que o mundo nos oferece como atrativos e que facilmente pode nos arrastar para longe de uma vida espiritual concretamente forte, viva. É preciso alimentar, nutrir essa natureza espiritual para que ela prevaleça sobre a natureza carnal. Essa é uma lição básica para os cristãos. Mas nós relevamos muito, nós relativizamos muito hoje tudo por dizer que nada a ver, está tudo bem, é assim mesmo. O que importa é ter Jesus no coração. Ei, o que está faltando no nosso coração, na maior parte das vezes, é Jesus no coração. Porque ao dizer que temos Jesus em nós, nós estamos dizendo que temos a mente de Cristo. Lembra que nós já falamos deste tema aqui no Palavras Benditas? Dizer que tem a Jesus, dizer que tem uma vida com Cristo, é dizer também que tem desenvolvido em Cristo uma mente segundo o Espírito de Cristo que habita em nós. E se eu percebo ter uma natureza espiritual frágil, e quem aqui pode dizer que é forte, que está imune ao pecado, que está imune e pode ficar desarmado, desavisado, e então deixar tocar a vida, correr o barco para ver no que dá? Nenhum de nós. É todo dia, é todo tempo. De maneira, obviamente, intencional, mas, ao mesmo tempo, de tal maneira confiante em Deus, a que isso transcorra de maneira a ser, quem sabe, um dia desses, mais natural do que foi no princípio. Porque nós já seguiremos naquela direção, já com maior intimidade com o Espírito, e seremos conduzidos pelo Espírito.
Por isso, Tiago, eu me aproprio do texto de Tiago para compartilhar com você que a nossa fé, ela precisa sair da palavra e partir para a ação. Ele vai dizer mais. Você diz crer que há um único Deus, não diz? Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Eu creio, mas até os demônios creem e tremem. Nós não trememos diante do Senhor, porque se tremêssemos, nós não continuaríamos no caminho que muitas vezes seguimos, dizendo que não gostaríamos de estar vivendo como estamos vivendo, mas ainda assim não trememos diante de Deus, porque se tremêssemos de temor a Deus, nós daríamos meia volta e viveríamos de modo a agradar ao Senhor nosso Deus. Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Nós discursamos sobre fé e obras e a nossa tendência é sempre dar maior crédito à fé, porque, obviamente, o justo será salvo pela fé. E se há alguém que fora considerado pai da fé, foi Abraão. E é a partir de Abraão que nós vamos entender que não basta ter fé, é preciso agir. Abraão, ao aceitar pela fé o chamado de Deus, e quando o Senhor prova a fé de Abraão pedindo seu filho Isaque, Abraão não diz, não, Senhor, basta a minha fé. Eu estou dizendo para o Senhor que eu creio, eu não preciso oferecer meu filho. Senhor, basta considerar a minha fé, aí é demais pedir meu filho. Pedir meu filho não é necessário, porque basta a minha fé. Esse não é um discurso nosso também? Essa não é uma forma nossa também? Quer dizer, digo também, segundo o que eu, de maneira didática, estou pensando que Abraão poderia ter dito assim. Não, Senhor, não precisa pedir o meu filho porque basta a minha fé. Não precisa pedir fidelidade no casamento porque Deus conhece o meu coração. Faz sentido isso? Não precisa pedir fidelidade nos dízimos e nas ofertas porque eu tenho fé e isso basta. Não precisa considerar os mandamentos de Deus. Por que obedecer os mandamentos de Deus se eu tenho fé? A fé cancela obedecer. Faz sentido? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido, segundo a palavra, de maneira nenhuma. Obviamente que o nosso ponto de partida é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, as obras são mortas. Mas dizer que tem fé e não apresentar obra alguma também é engano.